Que Deus proteja a todos unidos nesta corrente de paz. Jesus misericordioso, estenda a sua mão, abençoando a todos aqueles que estão suplicando o seu amor. Que Deus nos abençoe. Irmã Maria Rita, vamos esclarecer as dúvidas existentes que dentro da harmonia de Jesus possa servir para amparar aqueles aflitos e desejosos do saber. Meus filhos, estou às suas disposições. Sua bênção, irmão. Deus abençoe. Irmã, nós estamos percebendo um grande afastamento dos servidores da casa. O que está acontecendo? Não se preocupem. Só permanecerão aquele cuja fé esteja fortalecida. A liberdade da escolha, Deus assim o permite. Mas não podemos desistir de nos permanecer no posto da preparação e da orientação daqueles que retornarão. Não somos nós os responsáveis da condenação, mas somos nós os responsáveis para a preparação desses irmãos. O caminho deve seguir e só aqueles que estiver em comunhão das orientações divinas permanecerão. Irmã, sua bênção. Deus abençoe, meu filho. Eu que tenho a intenção de seguir o caminho de Jesus, já tem alguma orientação específica para mim ou para todos? A base da sustentação emocional, da fé e do amor é sempre o conhecimento, é sempre o entendimento e é sempre a preparação de cada um para o enfrentamento das adversidades emocionais que todos estão equivocados, mas praticando ações errôneas, acreditando serem positivas. E cabe a nós esperar o momento adequado de cada um. E compreenda
A casa e a grandeza desse amor está sempre na proteção daqueles que daqui dão continuidade na propagação da fé. Não queiram ultrapassar as limitações de cada irmão, de cada irmã, mas sim a humildade e a simplicidade para aguardar o momento adequado para uma nova preparação. Irmã, há muito tempo eu venho com vontade de fazer o nosso livro, O Caminho do Pai, por áudio, para que as pessoas possam escutar sem precisar ler. Porque eu sei que as pessoas têm muita dificuldade de ter tempo para leitura. Já pensei eu mesmo lendo, já pensei eu lendo e o aparelho explicando, e já pensei eu ler e ir conversando com as pessoas. Qual seria a melhor forma de se chegar às pessoas através desse tipo de trabalho? Todas elas têm o seu valor. E quando mescla formas diferentes, se torna a leitura ou o entendimento mais interessante. A base da sustentação para despertar o interesse daqueles que precisam é justamente as formas diversas para o atrair. Cada fala pode-se criar uma forma mais simples para uma orientação, para que não se torne cansativo aos iniciantes que aqui chegam e precisam do aprendizado. Este é o caminho dos novos tempos, mas com muito mais precisão de abranger um número cada vez maior de aflitos. A gente percebe que toda vez que a gente quer iniciar um trabalho diferente, uma dedicação maior à obra, acontecem problemas particulares que nos afastam deste objetivo. É proposital? Sempre tem uma corrente negativa para tentar impedir. Sempre vão passar por esses momentos fragilizados. Mas precisa sempre estar firme com os objetivos assumidos, para que estas invasões negativas não desviem o caminho a ser percorrido. Foi-me orientado que na quarta-feira, se alguém manifestasse o desejo de vir, era para eu deixar a escolha dos servidores
que vão trabalhar na quarta-feira, se desejaria agendar ou não, tá? Existe um caso de uma pessoa querendo vir. A senhora acha que eu deveria passar este caso para o grupo? Ou é melhor deixar mesmo para segunda-feira? Filha, você não tem o direito de impedir a vinda, a não ser por escolha do necessitado. Mas o dia em questão, ele precisa ser conduzido pelos responsáveis dos trabalhos espirituais. E a forma que a espiritualidade está promovendo é fazendo com que todos os encarnados se responsabilizem por seus trabalhos neste dia. São ações necessárias para que todos, quando assumir responsabilidade perante o plano espiritual, em favor daqueles aflitos e necessitados que buscam a paz e a harmonia, tem o respaldo dos servidores. Então, eu posso passar a situação para os servidores para eles definirem e agendarem diretamente com a pessoa. Precisa se eleger um que faça. Você pode trazer estas informações e repassar para um responsável do dia, Certo. para não ter atrito e confusão e dois caminhos. Sim. Então, eu posso conversar com o responsável e posso eu mesmo responder para a pessoa, Pode. para ela não ficar confusa, né? Nós tínhamos recebido uma instrução do Dr. Aristides na sexta-feira sobre o caso de uma pessoa que estava contaminada e que poderia ter vindo ontem. Foi a espiritualidade que conduziu para que a pessoa não viesse? Foi, filho. Mas como tem o livre-arbítrio, a espiritualidade tem o dever do alertar. Nem sempre a espiritualidade possa impedir uma ação desta natureza. Mas tenta de todas as formas a proteger aqueles cuja boa fé e intenção esteja em elevação. Nós temos uma pessoa que vem nas segundas-feiras, uma pessoa que chegou aqui como necessitada, muito atribulada, e hoje conseguiu alcançar o equilíbrio. Na segunda-feira, a gente percebe que ela não traz ninguém com ela. Ela está tranquila, ela fica em oração, mas mesmo assim eu vejo que os servidores procuram tentar convencê-la na incorporação. É um caminho correto? Filha, ela é pura. E ela dificilmente um impostor invada suas energias. Mas naquele momento em que ela esteja exposta àquela situação, o trabalho maior é a alimentação de energias positivas, aqueles irmãos que enfraquecem na servidão. É como se fosse uma fonte alimentar de cada um.
Então ela exerce ali mesmo uma sustentação nas Isso, orações e na concentração dela. isso. Que deveria ter em todos os trabalhos espirituais. Então o ideal é nem mexer com ela, deixar ela em oração. Isso mesmo, filho. A não ser se ela permitir a manifestação, Senão, mas não precisa questionar que ela sabe. só mesmo se a gente perceber que ela incorporou. Isso, Daí doutrina. Caso contrário, deixa ela quietinha. isso mesmo, filho. Certo. Nós temos visto que as pessoas vêm aqui à procura da limpeza na segunda-feira, mas nós não estamos mais chamando para dentro da sala. Nós procuramos fazer com que a médium, que no momento agora é a única, que ela incorpore aqueles que estão acompanhando-a, certo? E ficamos na expectativa de que a própria espiritualidade traga para dentro da sala alguém que precise incorporar. Essa é a maneira correta do trabalho? As vibrações não estão em um mesmo sentido, filho. A curiosidade está fortalecida. E é muito importante que a permissão de adentrar depende dos, dos trabalhadores, dos servidores. Tem muitas pessoas que precisam do ver para o acreditar. E tem outras que preferem se ausentar naquele momento de envolvimento espiritual. Vocês podem fazer uma opção, mas pode mesclar uma citação igual a essa. O valor do adentrar é quando não se consegue enxergar as energias fortes de um determinado encarnado. Mas ao adentrar, vai se perceber que as vibrações mudam. E ele pode até receber aqueles aflitos ao seu redor. A gente tem tomado essa iniciativa de não chamar, porque como está tendo ensinamento aqui fora, a gente acredita que o ensinamento aqui fora vai ser muito mais proveitoso do que a curiosidade de entrar. É um pensamento correto? É um pensamento adequado, filho, mas não serve para todos. É importante que aquele cujas vibrações são intensas que dê a oportunidade para ele receber quem está ao seu redor. Às vezes, ele não entende a força que tem e o que está envolvendo, mas quem está a conduzir as orientações tem o dever de observar se há necessitado nesse estágio ou não. Então, cabe ao aparelho que está aqui fora, orientando, nos dizer se precisamos levar para dentro ou não. Isso. Ah, certo. Porque lá dentro a gente questiona o olheiro, para que ele olhe aqui fora e veja se tem necessidade de fazer uma limpeza especial. Mas a preparação não está adequada, filha. Quando aqui chegam, as vibrações não estão sintonizadas e não enxerga a necessidade. Ou, quando enxerga, nem sempre corresponde A realidade. à realidade. Ontem a médium incorporou vários, a gente achou que já estava
o próprio olheiro, quando viu que já estava pronto, que não precisaria mais, que era para ela desconcentrar. Nós fizemos o passe em circo, ela saiu da sala, até visando ela não incorporar alguém que estivesse próximo aos outros que ainda iam tomar passe, mas ela não saiu bem. Ela precisou voltar e ainda incorporar quem estava próximo a ela. Foi um erro que a gente cometeu? Foi uma falta de equilíbrio daqueles que estava para observar. As vibrações não estavam adequadas. Mas ela ficar lá, quando ela já acabou, mesmo depois que ela tomou o passe, ela ficar dentro da sala pode causar uma nova incorporação? Não é isso que está sendo falado, filha. É se tem algo, algum necessitado ou mesmo oportunista ao seu redor. Aí sim, quando eliminou todas essas possibilidades, pode se afastar do recinto. Me fiz entender, filho? Sim, talvez. Então, a senhora quer dizer que naquela hora que o olheiro disse que era para ela desconcentrar, ainda não era a hora. Não. Quando se fala no equilíbrio, quando se fala na consciência de estar bem ou não, é disso que falamos. Mas então é a médium que sabe definir se ela está bem, se não tem mais nada próximo a ela. Nem sempre ela está pronta para essa definição. Então acaba a gente podendo cometer erros, porque o olheiro pode não estar equilibrado a ponto de verificar e Aí a médium também e não o está erro se pronta. apresenta. Porque ambos podem estar em Pode, filho, desequilíbrio, né? pode. Essa, essa situação de desequilíbrio é mesmo uma evolução que é precisa conseguir ainda dessas pessoas, de todos nós, né? A grande maioria do entendimento e dos acontecimentos e as formas que acontecem, existe a permissão divina com a proteção da espiritualidade bondosa. Mas é mais para um preparo daqueles que se faz presente. O que é preciso é a observância dos acontecimentos dentro daquele recinto. E o finalizar, o falar, filha, sobre o que aconteceu. Para todos ter o mesmo sentimento, o mesmo entendimento e uma mesma compreensão. Vai se fundamentar o aprendizado. Mas nem sempre está sendo executado desta forma. Antes do passo em circo. Não, filha. Depois, Antes do fechamento dos trabalhos. depois que as pessoas de fora saíram. Isso. Então, a gente. Pode até dispensar as pessoas alheias, filho, Hum, e ficar apenas os servidores. Mas é importante esse essa experiência ser externada a todos. E até para aqueles filhos que entendeu de uma forma erroneamente. Então, mas neste momento a gente vai ter alguém acompanhando para nos orientar ou vai ser só uma troca de experiência entre os servidores? A gente viu que a troca de experiência entre os servidores nem sempre é frutífera, porque é o entendimento, é a pessoa dando a própria opinião. Filha, tem mais que possam fazer esse trabalho, mas não estão prontos. Mas o aparelho pode orientar quando existe um erro que está sendo externado. Ele pode vir com a correção, em razão das orientações espirituais. Ah, sei. Porque senão a gente acaba caindo num momento de vaidade, de orgulho, que
acaba não fazendo bem para ninguém, né? É o que mais está acontecendo, filho. É a vaidade e o orgulho. A própria espiritualidade não fomenta o incentivo de vir, filha, quando o sentimento vaidoso prevalece. Essa finalização, essa troca de experiência, ela vem trazer muitos proveitos a todos os servidores. E quando necessário um esclarecimento por algum equívoco praticado ou por um desentendimento entre um ou mais, aparelho será orientado para o esclarecimento adequado. Porque às vezes a opinião de um pode melindrar o sentimento do outro, né? A importância da espiritualidade intervir num conflito desta natureza. Certo. Então nós estamos errados e vamos nos corrigir, né? Lembrou de alguma pergunta, Sérgio, que você quer fazer? Irmã, eu já faz algum tempo que eu não marquei com precisão que eu estou como servidor na doutrinação. E eu percebo que na intuição, na visão, parece que eu não tive uma evolução. Isso é porque eu ainda não estou preparado, a minha fé É não muito alcança. recente, filho, o seu entendimento com a doutrina espírita. Precisa se aprofundar mais e precisa permitir que todas as energias vibratórias se aproximem e sejam aceitas. O tempo não tem a importância que muitas vezes cada um gostaria, mas sim o tempo adequado de cada um tem uma diferença enorme entre um e outro. Aceitar essas energias, ir levando a fé, estudando mais. Promovendo a humildade e a simplicidade. Entendi. A casa ela é constituída com muito mais fortalecimento na orientação individual, para que esses esclarecimentos esteja sempre esclarecido, entendido e compreendido. Mais uma pergunta. Eu não tenho mais nenhuma questão, irmã. Se a senhora quiser nos orientar. Os passos seguintes serão vindos de acordo com as necessidades. As orientações se espalharam ao longo dos serviços espirituais. Mas o mais importante é as orientações dos necessitados que aqui chegam. E que esses esclarecimentos sejam através da espiritualidade conduzida por um encarnado. A Deus glorificamos e vos pedimos a paz, a humildade e a simplicidade. Que o amor de Jesus contamine os corações de todos. Fiquem com Deus. Assim,